mocinho bandido. Pra mim é tudo mocinho. Pra mim todo mundo é mocinho, até os bandidos. Porque o cara que foi bandido, provavelmente, ele teve uma vida que não... Então por isso que eu acho que, na verdade, a gente tem pouco bandido pra desumanidade que é, assim, que as nossas comunidades estão sendo vítimas, assim, de um... A atriz é assaltada em São Paulo. Tem 30 mil reais roubados. William é a atriz Maria Ribeiro, de 49 anos. Ela foi às redes sociais para relatar tudo o que aconteceu durante esse assalto. Ela se mostrou bastante assustada e também indignada com essa situação, como você citou. Ela teve 30 mil reais levados das contas bancárias, isso porque levaram o celular, segundo ela, desbloqueado. Então, apenas da manhã do dia seguinte que ela teve a informação do banco, que fez uma ligação para ela e avisou que essa quantia havia sido levada pelos criminosos. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Atenção, equipe, atirem com responsabilidade. As pedras são reutilizáveis. Controle de danos. Aqui no Novo BOPE Sustentável, a gente só usa recursos naturais, nada de munição. Nosso lema é, menos pólvora, mais pedra. Soldado, não é assim que se joga. Tem que mirar com o coração, não com a mão. Nós propomos o uso de pedras éticas, feitas com material reciclável e empatia. Chefe, estão atirando de AK. Sem pânico. Revida com a pedra número 3, granulação média. Policiais agiram de forma truculenta, usando pedras contra traficantes indefesos. Nunca arremesse para ferir. Arremesse para conscientizar. Cleiton Serafim Gonçalves, que deixa uma esposa e um filho, e por esses a esquerda não derrama uma lágrima. O Marcos Vinícius, policial morto pelo crime organizado, ele foi promovido um dia antes da morte, chefe de investigação pela Polícia Civil, e morreu na mão dos criminosos. Eber Carvalho, outro herói de farda, deixando uma esposa e uma filha. Sargento do BOPE morreu na mão do crime, mas para esses a esquerda não faz homenagem. Homenagear Rodrigo Veloso Cabral, que deixa também uma esposa e uma filha. Pra esse, esquerdista não acende vela não, porque pra eles a vida que importa é a vida do criminoso. Vou ler o currículo de um dos criminosos aqui, só pra vocês verem como era gente boa. Um dos que foram abatidos pela polícia. O apelido dele era Russo, ele era procurado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio qualificado, associação criminosa armada, porte e posse ilegal de arma de fogo, organização criminosa e receptação. O discurso da esquerda, o discurso vitimista é: a polícia mata somente pessoas negras. Esse aqui não era negro não. Diversos dos criminosos mortos pela polícia eram brancos, porque bandido não tem cor de pele. Bandido é bandido. A partir do momento que um criminoso aponta um fuzil pra um policial, só tem um resultado possível: ou é a vida do policial ou é a vida do bandido. E se tiver que escolher entre a vida do policial e do herói da lei e a vida do bandido, eu escolho a do policial. E é muito fácil, militante de esquerda aqui, defender criminoso quando anda com segurança armada, quando mora em condomínio de luxo, quando não tem que lidar todo dia com criminoso botando a quadrada na cara no meio da rua. Aí é fácil passar pano pra vagabundo. Aí é fácil defender bandido e criminoso. A polícia fez o que devia fazer. Operação bem sucedida. Deixo meus parabéns ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Quando nós temos um território onde o crime organizado diz que não se pode entrar nesse território sem autorização do crime, significa que o estado perdeu a sua soberania. E é papel do governo, papel fundamental do estado, é a garantia da segurança da população. Enquanto o crime organizado estiver mandando mais que o Estado, nós não podemos falar em democracia. Enquanto quem ditar a lei em territórios do nosso país, nós não podemos falar em soberania nacional, porque quem manda mais é o crime do que a lei, quem manda mais é o crime do que a justiça. E eu, obviamente, como cristão, o meu desejo é que todo criminoso se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e corrija a sua conduta. Agora, a partir do momento que o criminoso não se arrepende, a partir do momento que o criminoso coloca a vida de um policial em risco, aí eu não vou acender a vela não. Interessante esse momento, porque ele deixa claro
de que lado está a esquerda. O crime organizado tem lado, e não é o lado da direita, é o lado da esquerda, e nesses momentos isso fica mais do que evidente. Que Deus abençoe as famílias e conforte as famílias dos policiais que morreram nessa operação acertada. Muito obrigado. Fala, pessoal. A Justiça mandou as redes sociais tirarem do ar um post do Nicolas. Parece que o Nicolas associou o PT com o partido aí dos traficantes. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu realmente não sei de onde o Nicolas tirou isso. Não dá nem pra saber de onde saiu essa ideia. Porém, eu tava rolando no TikTok e eu vi o quê? O Ciro Gomes solta uma que o Partido Vermelho lava dinheiro em farmácia de integrante do PT. Lá numa cidade chamada Icó, o Comando Vermelho está lavando dinheiro através de uma prefeitura ligada ao PT, ao líder do governo, o deputado Zé Guimarães, numa farmácia, 10 milhões de reais. E assim, você tem exemplos, eu estou dando os nomes aqui, eu suplico que a imprensa brasileira vá olhar isso para nos ajudar. Mas claro, o Ciro é um poeta, né? Deve ser uma metáfora. Eu não acredito nessas coisas, não. E você, acredita? Agora, coincidência ou não, aquele deputado lá, o Luiz Moura, lembra dele? Foi suspenso do PT depois que a polícia descobriu que ele participou de uma reunião com os amigos de uma determinada facção criminosa de São Paulo. E a reunião era na cooperativa de ônibus da Zona Leste. E a polícia chegou lá porque estava investigando incêndio de ônibus. Mas calma, antes de que alguém julgue esse cara, ele foi condenado por assalto, à mão armada, fugiu da cadeia, esperou a pena prescrever e pronto, virou cidadão de bem e foi eleito. No PT, após a polícia descobrir que ele participou de uma reunião com integrantes da facção criminosa PCC numa cooperativa de ônibus da Zona Leste de São Paulo. A polícia chegou à reunião quando investigava os casos de incêndio de ônibus na capital paulista. Cumpriu os requisitos da legislação. Tá vendo? No Brasil, até milagre pra bandido tem prazo. O sujeito, ele é ressocializado. Ele vai ser ressocializado, ele é ressocializado. O sistema é exemplo do deputado. Um exemplo pra nós. Aí o pessoal da inveja, né? Porque todo mundo tem inveja do Partido dos Trabalhadores, né? É esse partido que trouxe aí uma visão diferenciada sobre traficantes e usuários, ao meu ver, é uma visão surrealista de uma filosofia de ponta, onde busca ali uma justiça restaurativa, com uma pitada de surrealismo, que é algo que a esquerda gosta muito de defender coisas inalcançáveis. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Agora tem os empreendedores, né, que falam também em áudio sobre a saída do PT e a assunção do PL na ocasião na presidência. Como que seria isso, né? Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT por nós tinha diálogo. O PT tem um diálogo por nós cabuloso, mano. Então, ao meu ver, isso tudo é um fake news, foi criado para expor a nossa democracia. Até porque a minha ficha no banco, e eu vou parar por aqui, porque a Débora, por muito menos, tá com 17 anos aí para puxar. Viva a democracia brasileira. O Brasil, a democracia mais livre do mundo. Que nós possamos caminhar nessa democracia de mãos dadas. #paz. Desastrosa é a sua fala, Lula. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. O Lula e o PT seguem um padrão. Eles sempre tratam bandidos como vítimas, enquanto as verdadeiras vítimas são esquecidas. Você já teve o seu celular roubado? O Lula esqueceu de você. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Se você já foi expulso da sua casa pela facção, se você foi obrigado a contratar a internet que a facção quer que você contrate, se você tem que comprar um gás da facção, o Lula também esqueceu de você. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também.
Essa semana uma pesquisa disse que 90% dos moradores das áreas dominadas por facções do Rio se manifestaram a favor dessa operação policial que o presidente Lula tanto quer criticar. Mas adivinha de que lado o presidente Lula escolheu ficar? A verdade é que para você, Lula, todo bandido é vítima. É por isso que tanta gente que te apoiava hoje tem repulsa até em ouvir a sua voz. Quando inocentes morrem, esse governo faz vista grossa. Quando bandidos morrem, vão lá pedir esclarecimento. Não caberia, neste momento, ter um diálogo com todas as forças envolvidas, incluindo o governo federal? Eu e os 6 outros governadores do Sul e do Sudeste, no dia 25 de março do ano passado, levamos para o ministro Lewandowski, ministro da Justiça, as nossas propostas para a PEC da segurança. Coisas básicas e simples, como qualquer criminoso que romper a tornozeleira eletrônica está com seu mandado de prisão automaticamente feito. Isso não foi colocado na PEC. Que coisa mais básica do que essa? A PEC precisa colocar bandido atrás das grades, que o Brasil não faz. Eu tenho aqui caso que o comandante da Polícia Militar me mostrou, uma pessoa com 88 ocorrências de furto, de roubos, principalmente de celulares, que hoje deve estar roubando mais uma vez, vai ter uma audiência de custódia e vai ser solto. E, infelizmente, o governo federal não abriu os olhos. Nós temos de lembrar, um governo pró-criminosos, que enaltece quem comete crimes, como o próprio presidente deixou muito claro num discurso. Quando inocentes morrem, esse governo faz vista grossa. Quando bandidos morrem, vão lá pedir esclarecimento. É muito difícil dialogar quando você tem uma visão assim.